e aí eu já volto pra gente dar início à nossa almofada, a nossa finalização para nossa almofada. Bom, pessoal, então pra gente finalizar aqui a nossa almofada, para fazer todo o acabamento, a gente vai precisar de linha branca, linha preta e linha vermelha, tá? Que são as mesmas que a gente utilizou aqui. Então, o vermelho é o mesmo código aqui do coração. A mesma agulha, então, uma agulha de 2,5 mm, ou a que você utilizou para fazer a sua almofada. Tesoura, agulha de tapeceiro e, claro, os dois lados da nossa almofada. Lembrando que o lado do stitch a gente vai trabalhar com o coração do lado direito, tá? Porque esse vai ser o lado de fora da nossa almofada. E a Angel, a gente vai trabalhar com ela com o coração do lado esquerdo, que vai ser o lado de fora da nossa almofada. Porque depois que a gente fazer a finalização, a gente vai juntar aqui, né, os dois lados. E aí, a nossa almofada vai ficar assim, o stitch com essa metadinha do coração e virando, né, a Angel aqui com a outra metadinha. Então, o nosso coraçãozinho vai se fechar aqui, metade, metade. Sobre o enchimento, eu comprei aqui um enchimento pronto nessa capinha de TNT de 30 centímetros por 30 centímetros, né? A nossa almofada, se eu não me engano, ficou com 30, pelo menos a minha, né? Depende do tamanho do seu ponto, se você faz mais apertado ou mais folgadinho. A minha, se eu não me engano, ficou com 32 centímetros. Só que, quando eu coloco essa almofada desse jeitinho dentro aqui, porque eu já fiz uma almofada antes, ela virou uma bolinha. Então, assim, não ficou legal, o desenho perdeu o formato, eu não gostei, né? Ela ficou muito dura, os cantos da almofada ficaram... Aqui já tá sem, né, enchimento, então, na hora que eu coloquei dentro da almofada, ficou pior ainda. Realmente virou uma bolinha com os cantos murchos. Então, o que que eu decidi fazer? Eu abri essa peça que eu comprei aqui, já vou até abrir aqui pra vocês verem, deixa eu ver se foi aqui mesmo que eu abri. Acho que é só puxar aqui. E aí, se vocês verem aqui dentro, ó, é a fibra acrílica, tá? Não é, só de olhar eu já sei que não é a Santa Fé, que é a que eu gosto de usar, tá? Mas é fibra acrílica do mesmo jeito. Então, eu utilizei exatamente a mesma quantidade, tá? Eu até achei que eu fosse colocar menos, mas eu usei toda essa quantidade, porque eu fui espalhando dentro da almofada, então um desses daqui foi o suficiente certinho, a quantidade certinha, pra colocar dentro da minha almofada. Então, eu vou utilizar, né, desculpa, esse enchimento aqui, tá? Mas, se você tiver aí já a fibra acrílica, não precisa comprar esse daqui, você pode utilizar a fibra acrílica que você usa pra fazer os seus amigurumis mesmo. Então, eu vou utilizar essa daqui mesmo, pra eu não perder, porque eu não tenho o que fazer com isso. Eu já como eu disse pra vocês, já fiz uma, então eu gostei do resultado, ficou legal. Eu achei que fosse abrir os pontos, né, porque são pontos altos, tem uns buraquinhos e tal. Mas ficou de um jeito legal, ficou bacana, então eu gostei e vou fazer assim de novo. Então, bora lá finalizar essa almofada. Então, eu vou começar aqui com o lado do stitch, e antes de a gente juntar as duas partes, né, da gente começar a fechar aqui a nossa almofada, eu vou fazer uma finalização, então, aqui em volta dessa parte e depois em volta da outra parte da Angel. Então, eu vou começar com o fio branco, porque a gente vai fazer onde for branco, né, com a linha branca, e quando chegar aqui no coração, para não ficar um fio branco aqui, né, uma emenda branca no meio do coração, a gente vai usar o preto aqui, o vermelho, o preto e voltar pro branco. Então, vai ter troca de cor, por isso que a gente vai usar essas três cores. Você pode começar em qualquer lugar do trabalho. Eu prefiro deixar essa emenda no meio, tá? Então, ou eu começo aqui antes dela, ou eu começo aqui depois, pra eu poder dar a volta, passar por ela e continuar, tá? E fazer a emenda na cor branca. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou começar desse lado, mais aqui embaixo da almofada, por quê? Se você quiser começar aqui embaixo também, tudo bem. Se ficar algum defeitinho, ele fica mais no cantinho, mais escondidinho. Mas a emenda que a gente vai fazer vai ficar bem discreta, porque é só pra fechar o ponto que a gente vai fazer. Então, eu vou começar aqui com a linha branca.
E a gente vai fazer uma volta completa de pontos baixos, tá? Então, eu vou pular aqui, ó, os 2 primeiros quadradinhos, vou começar aqui no terceiro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender aqui o meu fio com o nó de laçada. E aí, aqui, né, o primeiro quadradinho que a gente tem já são 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto desses. Então, eu venho aqui. E aí, lembrando, gente, que esses pontos altos não são de todos os lados, mas onde a gente diminuiu, que eu acredito que seja esse lado e esse, né? Porque a gente começou aqui desse cantinho e foi indo pra lá. Então, aqui e aqui, que foi onde a gente diminuiu os pontos, em cima desses pontos altos vão ter os pontos baixíssimos, então ele vai estar um pouquinho mais grosso. Então, é só você inserir a agulha aí onde você conseguir e fazer aí o seu ponto baixo. Então, vou fazer aqui, ó, meu primeiro ponto baixo. Esse fio eu não vou colocar por dentro dos pontos, eu vou deixar ele aqui pra finalização, tá? Pra amarrar na hora que a gente der toda a volta com a outra ponta do final. Então, um ponto baixo aqui, um ponto baixo no segundo ponto alto, opa! Às vezes vai dar uma enroscadinha mesmo, como eu falei, por causa desses pontos baixíssimos. Mas tem que ser aqui no meio do ponto. E no terceiro ponto alto, mais um ponto baixo. Então, 3 pontos. Em cada quadradinho, a gente tem que fazer 3 pontos. Mas aqui, o ponto, ele tá de lado, né? A gente tem aqui as correntinhas. Então, ou você faz nas correntinhas, ou o jeito que eu gostei mais do resultado, que eu testei na hora que eu tava fazendo, foi fazer um aqui nessa ponta. Então, bem na divisão ali dos pontos. Colocar um aqui no meio, ó, pegando, opa, tá vendo? As correntinhas, como a gente fazia os pontos altos. E um aqui, opa, na outra divisão entre os quadradinhos. Tá? Então, esse foi o resultado que eu mais gostei, que eu achei que os pontos ficaram mais uniformes. Eu tentei colocar aqui, dentro dessa alcinha, né, de correntinhas, os 3 pontos baixos, mas eu achei que ficou um buraco muito grande aqui, e eles ficaram muito juntinhos aqui no meio, então ficou meio torto. Então, eu preferi fazer dessa maneira aqui. Então, vamos lá. De novo, nos pontos altos, a gente faz um em cada ponto alto. Então, 3. E aqui, ó, eu entro mais aqui no começo, no meio dos pontos. O segundo eu faço aqui no meio das correntinhas mesmo. E o terceiro na outra ponta, no meio do ponto, pra ficar preso. Tá vendo, ó? Então, deixa eu puxar aqui, ó. Um fica aqui no meio da primeira correntinha, ó, no primeiro ponto aqui. O outro fica solto aqui no meio da argolinha de correntinhas. E o outro já fica preso aqui no meio desse ponto. Que não é o primeiro ponto alto, tá, gente? É um pouco antes. E aí, você passa pro próximo quadradinho. Então, primeiro ponto alto. O segundo ponto alto, você faz um ponto baixíssimo. Baixo, desculpa. E no terceiro ponto alto, opa, você faz o terceiro ponto baixo. Aí, essa parte mais dificinha, você vem aqui. É um pouquinho chato, tá? De colocar essa agulha, mas onde você conseguir inserir ela aí, porque os pontos estão bem fechadinhos. Isso é uma coisa boa, porque não vai ficar aquele buraco no canto da nossa almofada. O segundo ponto baixo no meio. E o terceiro ponto baixo aí no meio do ponto. Tá?
Você vai fazer isso por toda a volta da almofada. Então, vou fazendo aqui com vocês até chegar ali no coração, que aí eu vou mostrar como a gente vai fazer a troca de cor. Opa, escapuliu. Uma outra dica, se você tiver com muita dificuldade de inserir a agulha no meio desses pontos, porque eles estão bem fechadinhos, você pode utilizar uma agulha menor, porque ela vai ter a pontinha, né, mais fina. Então, talvez você tenha mais facilidade para inserir a agulha aí no ponto, mas tente não fazer esses pontos muito apertados, tá? Porque como a agulha é menor, tende a ficar mais fechadinho. Então, sempre prestando atenção ali para fazer 3 pontos baixos em cada quadradinho. Então, 1, 2, 3. Deixa eu soltar um pouco de fio aqui. Opa! 3. Acho que esse daqui é o mais difícil, o primeiro de quando a gente tá com o ponto na horizontal. Acho que é a parte mais fechadinha que tem. Então, 1, 2, opa, e 3. Ah, uma outra coisa que eu não falei, gente. Aqui eu vou fechar os 4 lados, tá, da minha almofada. Então, ela não vai ter abertura pra tirar, pra lavar, nem nada. Porque se eu sentir a necessidade, né, de lavar ela, eu vou lavar como eu lavo amigurumi, por exemplo. Que aqui em casa, na verdade, eu praticamente não lavo, nunca, porque eles ficam expostos nas minhas prateleiras, né? E aqui em Sertãozinho, eu já comentei com vocês algumas vezes, é pura terra. Então, assim, é uma coisa que não adianta ficar lavando, porque eles pegam poeira mesmo. Por isso que os meus que ficam expostos, eu não lavo. E quando eu faço, né, quando eu fazia para encomenda, e os que eu tenho a pronta entrega, que estão lá disponíveis no site, eu deixo tudo guardadinho, embaladinho, dentro do armário, que é para não pegar essa poeira, tá? Mas, se você quiser deixar com abertura, que se você quiser colocar zíper, é só você não fazer esse lado do zíper. Então, por exemplo, eu vou querer deixar um zíper aqui embaixo. Então, já começa aqui dessa pontinha, tá? E não daqui do começo, já começa aqui da pontinha, faz essa curva, né, até aqui do outro lado, e deixa essa abertura para você fazer o zíper. Ou, no caso aqui, você pode fazer esse acabamento que a gente tá fazendo aqui, e só na hora de fechar, você fecha, né, esses 3 lados e deixa o lado que você pretende colocar o zíper aberto. Eu, como vou fechar todos os lados, na hora de lavar, o que eu faço é colocar dentro de um saquinho daqueles de roupa delicada e sempre lavar no modo delicado da máquina, tá? Já fiz isso com outras peças, não tive problema nenhum, então pra mim funciona. Então aqui eu vou fechar os 4 lados, mas você fica à vontade pra você fazer como você preferir, certo? Então vamos lá, continuando. Segundo ponto baixo. Opa. Terceiro ponto baixo. Próximo bloquinho.
2 e 3 pontos baixos. No próximo quadradinho, 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo bloquinho, opa, 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3, opa, pontos baixos. Próximo, 1, 2, 3 pontos baixos. Então, ó, reparem que a gente tá chegando aqui na cor preta. E a gente vai fazer como a gente faz troca de cor normalmente, tá? Na última laçada do último ponto. Então, como são 3 pontos baixos, eu vou fazer aqui os 2 primeiros. Então, 1. Opa, puxei fio errado. 2. E aqui no terceiro ponto, eu vou laçar por dentro e parei aqui pra fazer a troca de cor. Então, pego o fio preto. Deixo um espacinho aqui do lado, no início, que vai ficar do lado de dentro. E faz a última laçada aqui do ponto branco. Porque finalizamos aqui os 3 pontos brancos e agora a gente vai fazer 3 pontos pretos. Então, ó. 1, 2, deixa eu dar uma puxadinha aqui. E o último, a mesma coisa, vou fazer o ponto aqui, a laçada por dentro. E a última laçada eu já vou trocar pro vermelho. Opa! Então, olha lá. Puxo aqui o fio preto, laço, fio vermelho. Então, olha lá. Os 3 pontos ficaram na cor preta e a última laçada aqui no fio vermelho para já começar o próximo ponto na cor certa. Agora, 3... Opa, esse daqui. Esses fios, gente, eu vou deixando todos soltos, tá? Do início, porque depois a gente vai amarrar, então eu não vou passar por dentro dos pontos. Então, aqui, ó, o primeiro ponto vermelho. O segundo ponto baixo vermelho e o terceiro ponto baixo vermelho. No próximo bloquinho, ou no próximo quadradinho, um ponto baixo, vamos agulha, aí, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Mais um bloquinho, 1, 2, 3 pontos baixos. Um, 2, e aqui no terceiro e último ponto do bloquinho, eu vou laçar por dentro com o fio vermelho e a última laçada já vou fazer com o fio preto. Então, aqui, ó, onde você terminou, você corta o fio. E aqui você já vem com o fio preto novamente, para finalizar essa última laçada. Então, finaliza ali o vermelho. E agora, 3 pontos baixos vermelhos. Então, 1, 2, e no último,
faz a laçada por dentro e volta pra cor branca. Pode cortar, então, aqui, ó. E fazer aqui essa última laçada com o fio branco. Então, puxa aqui o preto. Então, peraí, que eu quero esconder esse fiozinho preto que tá aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu acho que não, mas eu vou tentar. Acho que eu coloquei ele aparecendo mais ainda. Aí. Então, não ficou tão escondidinho não, mas tudo bem. Depois a gente aperta aqui. 2. E... Opa! 3. Então, agora que a gente já acabou todas as trocas de cor, olha lá, né? A gente vai... Puxa aqui o seu fio pra não escapar, tá? A gente vai amarrar. Então, esse fio vermelho e esse preto, você já pode cortar. Agora, a gente só vai utilizar lá na parte da Angel. E aqui, a gente vai amarrar as trocas de cor. Então, aqui, o primeiro, ó, foi do branco pro preto. Então, vê se o seu ponto tá apertado certinho. E faz um nó. Aquele mesmo nó que a gente fez lá nos arremates, na hora de esconder os fios e tal, um pra cada lado. Aqui foi do vermelho pro preto. E o último aqui, que foi o do preto pro branco. Aqui, eu vou cortar um pouco desses fios. Eles vão ficar por dentro da almofada, tá? Eu vou deixar só um pedacinho, porque se a gente deixar o fio muito grande, na hora de encher, ele pode acabar aparecendo aqui através dos fios, dos pontos brancos. Então, eu vou cortar aqui. Deixar bem curtinho. E agora, a gente vira e segue fazendo todo o resto da almofada. Então, vou continuar aqui com a linha branca. 3 pontos baixos no bloquinho. Ó, cheguei no último bloquinho. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o primeiro ponto baixo, preso, né, no ponto. O segundo ponto baixo por dentro das correntinhas. E aqui, pra fazer a curvinha, o básico de sempre, tá? 3 pontos baixos, tá? No mesmo ponto. Então, aqui no pontinho do canto, você vai fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, vou ficar assim, ó, 3 pontos baixos no mesmo ponto que é pra fazer essa curvinha. Então, vai ser, na verdade, um ponto baixo dessa lateral, que seria o terceiro, um que vai ficar aqui no canto pra fazer a curvinha, e esse aqui que já vai ser o primeiro ponto aqui desse lado. Então, aqui, ó, eu já fiz esse daqui, agora eu vou passar aqui pro próximo. 1 e 2. Certo? Então, olha lá.
De novo, último bloquinho, último quadradinho. 1, 2, e no do canto fizemos 1, 2, 3. E aí, aqui, pra finalizar, mais 2, tá? Então, fica 2, 3 e 2. E agora, eu vou continuar por toda a volta da minha almofada. Então, eu vou fazer aqui as outras laterais e quando eu chegar aqui no final, eu volto pra continuar com vocês. Cheguei aqui no último quadradinho, né, onde a gente iniciou aqui o acabamento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os 3 últimos pontos baixos. Então, aqui no início. Aqui no meio e aqui no final. Por aqui junto, pronto, ficou bom. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse fio, não precisa ser um fio grande, é só pra acabar mesmo ali, pra amarrar. Puxa esse fio aqui por dentro do ponto. E agora a gente vai finalizar com um ponto falso. Então, aqui, ó, o ponto, a linha do final aqui que eu acabei de cortar, eu passo na agulha de tapeceiro. E aí, a gente vai passar aqui, ó, eu vou pular esse ponto, tá? O primeiro, eu vou entrar aqui no segundo. De novo, volto por cima dele. E aqui eu passo aqui, ó, no meio do último ponto, de cima pra baixo. E puxo. Então, olha lá. Esse ponto falso vai ficar em cima do primeiro ponto, tá? Olha lá. Então, se você olhar daqui, ó, fica normal, como se fosse o primeiro ponto. E aí, aqui por dentro, eu vou amarrar essas duas pontas. Então, amarro, apertadinho, cuidado pra não repuxar o ponto. Vou fazer a mesma coisa aqui, corto, deixo o fio menorzinho. E aí, vai ficar assim, ó. Ele fica meio, essa rebarbinha mesmo, meio ondulada, né? Porque acho que os pontos baixos acabam ficando um pouquinho maiores do que os outros pontos, mas não tem problema, porque na hora que a gente for fazer a almofada, o acabamento, encher e tudo mais, ela se ajeita, tá? Então, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do lado da Angel. Então, eu vou pegar aqui a Angel, fazer exatamente a mesma coisa. Começa aqui em um ponto qualquer, pode ser aqui em cima ou aqui embaixo, só não começo aqui no coração, tá? Pode ser até um pouquinho antes, onde você quiser, gente, não tem problema. Dá a volta toda, então, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui no Stitch. Então, vou fazer aqui o lado da Angel e aí eu volto pra gente começar a fechar, a unir esses dois lados da nossa almofada. Já estou aqui com os meus dois lados da almofada prontos, tá? Então, aqui o lado do Stitch e aqui o lado da Angel. E agora, a gente vai unir essas laterais pra gente fechar a nossa almofada. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar assim, ó, tá? Então, como eu disse aquela hora, o Stitch com o coraçãozinho do lado direito e ele olhando pra direita, e a Angel olhando pra esquerda com o coraçãozinho na esquerda. Agora, a gente vai utilizar também as 3 linhas, a branca, a preta e a vermelha, tá? Então, vou começar aqui pela branca. Você pode, como eu disse, começar em qualquer lugar, né? Qualquer lateral aqui da almofada. Eu prefiro deixar essa parte do coração no meio, então eu começo aqui pelo branco e depois a gente passa por aqui pra fazer as trocas de cor e finaliza, né? Onde a gente iniciou. E lembrando que se você for fazer a sua almofada com abertura, se você for colocar o zíper,
você tem que deixar uma dessas laterais abertas, tá? Eu aqui vou fechar tudo, porque eu já vou colocar o enchimento e vou fazer uma almofada totalmente fechada. Então, pra lavar, eu vou lavar ela do jeito que ela estiver, tá? Então, a gente vai utilizar o ponto caranguejo pra fazer esse fechamento, tá? É um ponto bem simples, na verdade, muito parecido com o ponto baixo, só que a gente faz ele ao contrário. Então, para iniciar, eu vou prender aqui o meu fio branco na agulha com um nó de laçada, bem apertadinho aqui. E aí, eu vou começar aqui nessa lateral, eu vou dar a volta, tá? Vou começar aqui, vou dar a volta e vou finalizar aqui, tá? O que a gente tem que se atentar é o seguinte, a gente nunca pode pular nenhum dos pontos baixos, porque lembrando, cada quadradinho ficou com 3 pontos baixos, tá? Então, a gente não pode pular nem ponto baixo aqui na frente e nem ponto baixo aqui atrás, porque tem exatamente a mesma quantidade de pontos, se a gente pular um na frente ou atrás, depois vai dar erro na hora de fechar, tá? Ou vai ficar torto. Mas, então, aqui, ó, vou colocar bem pertinho pra vocês verem, a gente tem aqui os 3 pontos, né, do primeiro quadradinho, o ponto aqui do canto e os outros 3 pontos desse lado. Então, aqui os 3 pontos. E aqui mais 3 pontos, que são os 3 pontos do segundo quadradinho. Eu vou começar aqui, ó, no segundo quadradinho, no primeiro ponto baixo. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, tá? E aqui, olhando desse lado, aqui tem um nozinho de onde a gente finalizou os pontos baixos. Mesma coisa, a gente vai olhar aqui, ó. Opa! A gente tem os 3 pontos baixos, aqui, ó, do primeiro quadradinho. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Tá vendo? Deixa eu só ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso, e esse é o do canto. Então, aqui, ó, eu tenho os 3 primeiros pontos do primeiro quadradinho. Então, eu vou inserir a minha agulha no primeiro ponto do segundo quadradinho, aqui, tá? E agora, a gente tem sempre que seguir pegando os dois lados, né? O do Stitch e o da Angel. E sempre pegando o próximo ponto sem pular e também não pegar o mesmo ponto. Às vezes a gente entra aqui no próximo ponto, mas aqui atrás a gente entra no mesmo. Então, tem que tomar cuidado para isso não acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, o ponto baixo, a gente vai trabalhando da direita para a esquerda. Então, a gente vai começar, se a gente começaria aqui, se a gente começasse, né, aqui, a gente iria fazer essa curvinha e vir para cá. No ponto caranguejo, a gente vai ao contrário. Então, a gente vai da esquerda para a direita, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar assim com um ponto baixo. Então, prendo aqui normalmente com um ponto baixo, prendi. Só que esse fio aqui eu não vou deixar ele lá dentro da almofada, não vou passar no meio dos pontos nem nada, vou deixar ele solto aqui pra usar no final, igual a gente fez nas laterais. E agora, eu começo a fazer pontos baixos no ponto da direita. Então, ó, prendi aqui com o meu primeiro ponto baixo, deixo mais folgadinho essa argolinha, venho no ponto anterior, pego o ponto do outro lado e faço exatamente um ponto baixo. Só que como ele tá ficando pra trás, ó, tá vendo o efeito que ele vai ficar? É o ponto caranguejo, tá? Então, olha lá, ponto da direita, peguei aqui, opa, do outro lado, laço. Pode laçar bem larguinho, tá? Pra não ficar apertado, ele tem que estar mais larguinho pra fazer o efeito. E aí, laça aqui por fora e tira tudo. E aí, você vai seguindo, fazendo isso por toda a volta da almofada. Então, ó, sempre pra direita. Laço por dentro, laço por fora e tiro.
Insiro a agulha, pego sempre os dois lados. Opa. Laço, opa, escapou. Laço por dentro, deixa folgadinho mesmo. Laço por fora e tiro. Ele tem que ficar folgadinho para dar esse espaço dele fazer, né, o ponto torcidinho e também vir pro lado de cá. Se você fazer ele muito apertado, ele não tem linha suficiente para dar esse efeito. Então, ó, laço e tiro. Laço por dentro, laço por fora e tiro. É bem simples, gente, e o acabamento dele fica assim, ó. O resultado é esse aqui. Então, a gente vai fazer ele aqui, ó, por toda a volta. Então, eu vou fazendo aqui o meu acabamento, o meu fechamento, né? Quando eu chegar ali na viradinha, no canto da almofada, eu volto aqui pra fazer junto com vocês, tá? E também vou fazer com vocês aqui a troca de cor do coraçãozinho, tá? Mas na parte branca não tem segredo, é só seguir fazendo aqui os pontos pra direita, pegando os dois lados, laçando por dentro e laçando por fora, exatamente como o ponto baixo, só que ao invés de ir pra esquerda, você vai pra direita. Então, vou seguir aqui fazendo os meus e já já eu volto com vocês. Ó, pessoal, tô chegando então aqui no finalzinho, opa, na curvinha aqui da almofada. Vou fazer com vocês, só pra vocês verem, mas é exatamente a mesma coisa, bem tranquila, só seguir os pontos, tá? Então, mesma coisa, ponto de cá e ponto de lá. Opa, já começou escapando. Deixa folgadinho. Próximo ponto. Deixa folgadinho. E aí, você segue aqui, ó, nos pontos, fazendo a curvinha. Pontinho do canto. Já virei aqui a minha almofada. Prontinho, só seguir, tá? Uma outra coisa que eu vou falar com vocês, ó, lembram que eu falei que aqui já vai ficando meio, como que fala? Onduladinho, né? Aqui também, ó, tá vendo? Quanto mais pontos a gente vai colocando, mais ele vai esticando, porque ele vai... Esses pontos, eles acabam aumentando um pouco o trabalho, né? Então, eles acabam ficando um pouco maiores, que aqui o ponto do C2C, mas esse onduladinho vai sumir depois na hora que a gente encher a almofada, tá? Então, não se assustem se começar a ficar assim, onduladinho. É normal mesmo. E eu comecei a conversar, o Chico foi embora. Vou continuar aqui, e a hora que eu chegar aqui no coração, eu volto pra continuar com vocês, pra fazer a troca de cor juntinho com vocês. Então, vamos lá. Pessoal, cheguei aqui no meu último ponto branco, então vou fazer ele aqui, ó. Pegar ele dos dois lados, vou laçar por dentro. E aí, pra finalizar, é a mesma coisa da outra troca de cor, tá? Eu cortei os fiozinhos aqui, eles estão me atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá, depois eu ajeito. Então, agora a próxima cor é o preto. Vou deixar aqui o fio, laço, tá? A última laçada, né, aqui do ponto, na cor preta. Olha lá, então, você finaliza o ponto na cor branca, e o preto que tá na agulha já vai ser pro próximo ponto. Então, agora, 3 pontos aqui nos pontos pretos. Então, vamos lá, o primeiro ponto. E o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, e do lado de lá também. E o terceiro ponto,
dos dois lados, sem finalizar, porque a gente já vai trocar. Ó, reparem que eu deixei o fio preto aqui pra fora, o fio branco também, ó, os dois estão aqui, tá? Depois a gente vai amarrar e esconder. Agora, pra finalizar o último ponto, então, eu pego aqui o fio vermelho, deixo um fio aí no início, faz a última laçada. Ó lá, finalizou o ponto preto. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. E agora, a gente vai fazer aqui os 4 quadradinhos na cor vermelha. Se são 4 quadradinhos, 12 pontos baixos, então 12 pontos caranguejo. Então, segura aqui o fio vermelho pro lado de fora. Primeiro ponto. Segundo. Terceiro, agora o segundo quadradinho. Quarto ponto caranguejo. Opa. Quinto ponto caranguejo. O sexto, opa. Não tô na metade. Sétimo ponto, e passou uma moto barulhenta. Oitavo. Opa, nono. Ai, peraí, que ficou errado aqui. Gente, esses fiozinhos, acho que eu devia ter deixado pra cortar agora, né? Mas tudo bem. O 11º e o último ponto vermelho do lado de cá e o último ponto vermelho do lado de cá. Mesma coisa, laço por dentro, paro. Esse fio preto que eu deixei aqui no início, junto com o vermelho, eu corto. Vou prender ele aqui. Deixa um pedaço no início, faz a última laçada do último ponto vermelho. E agora, os 3 pontos pretos. Então, olha lá, pega aqui o primeiro ponto preto, o segundo ponto preto e o terceiro ponto preto. Opa, antes de finalizar, troco pra cor branca, que tá preso aqui atrás, corta. Deixa um pedaço de fio, faz a última laçada, dá uma puxadinha aqui no fio preto. E agora, continua de onde você parou. Então, primeiro ponto branco. Segundo ponto branco. Terceiro ponto branco. Vou fazer aqui mais um pouquinho. E a gente volta para finalizar ali as cores. Pronto. Aqui, puxa o seu fio, tá? Pra ele não escapar. Corta aí o fio vermelho e o preto, que ainda estão presos na almofada. E agora, a gente tem que dar um jeito nesses fios que ficaram aqui pro lado de fora, né? Gente, minha cadeira tá muito barulhenta, preciso passar um olhinho nela. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Reparem que os fios nunca saem no mesmo lugar. Deixa eu até virar aqui, que eles estão aqui pra trás. Então, olha lá. O fio branco tá saindo aqui e o fio preto tá saindo aqui. Então, eu vou levar esse fio branco até aqui pertinho do preto. Então, ou com a agulha de tapeceiro ou com a agulha de crochê. Vou tentar com a agulha de crochê, que é mais fácil e mais rápido. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Opa!
Será que é mais rápido? Aí, pronto. Então, olha lá, elas ficaram uma do ladinho da outra. Vou fazer a mesma coisa, gente. Nozinho. Pra cá. Nozinho pra lá. Aperta bem o segundo. E aí, esse fio eu vou passar pra dentro da peça. Aqui exatamente onde tá o nó, tá? Então, ó, abro aqui. Tá vendo que a agulha passou pra fora? Então, abre a peça e passa aqui, ó, no meio. Puxando bem pra dentro mesmo. E aí, você pode puxar, ó, até esconder o nozinho lá dentro, tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Vou tentar não mexer muito aqui. Ó, pontinho vermelho tá aqui em cima e o pontinho preto tá aqui embaixo. Vou puxar esse pontinho preto, esse fio preto por aqui. Ele ficou do ladinho do fio vermelho. Então, vou amarrar. Amarra pra lá. Amarra pra cá. Aperta bem. E no mesmo lugarzinho onde tá o nó, eu entro com a agulha. Abro a almofada. Puxa aqui, ó, até o nozinho ficar lá do lado de dentro, tá? Mesma coisa. Fio preto, fio vermelho. Vou puxar aqui o fio vermelho. Amarra para um lado. Amarra pro outro lado, aperta. Deixa eu cortar do mesmo tamanho. No mesmo lugar do nozinho, passo pra dentro da almofada. E puxo até esconder esse nó. Gente, como tem muita troca de cor aqui, são pontos complicados, uma coisinha ou outra entrando dentro do outro ponto, tá vendo? Um pouquinho aqui do preto, ó, não tem problema, isso vai acontecer mesmo, tá? E aqui também é a mesma coisa, vou puxar aqui o fio preto. Fio preto, fio branco, amarra para um lado, amarra para o outro lado. No mesmo lugar do nozinho. Opa! Escapuliu aqui. Puxa essa agulha. E, ó, até o nozinho esconder lá dentro da almofada. E aí, aqui, ó, antes da gente continuar, mesma coisa, tá? Para os fios não ficarem muito grandes e aparentes a hora que você colocar o enchimento, eu prefiro cortar. Então, vou ali mais perto do nó. E aí, vai ficar assim, ó. Tá? Porque se a gente continuasse com o fio branco aqui, esse coraçãozinho ia cortar no meio, né? Ele ia ficar com um risco branco aqui no meio, ia ficar esquisito, tá? Opa, bati a mão. Então, agora a gente continua com a linha branca. Vou puxar aqui. E agora, então, eu vou seguir mais um pouco
e volto já já com vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó, na última parte da minha almofada, na última lateral. Eu comecei, né, desse lado, subi, fiz a parte de cima e agora desci aqui. Antes de eu continuar, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu peguei uma outra almofadinha aqui, daquela que eu falei que eu comprei. Essa daqui tá totalmente fechada. Então, reparem que, mesmo que você amasse ela, ela volta, tá? Porque ela tá bem fechadinha. Então, ela ficou realmente mesmo uma bolinha, né? Os cantos aqui vazios. Então, assim, eu realmente não gostei. Então, mas eu trouxe aqui pra vocês verem como que fica. A hora que eu coloco ela aqui dentro, ela dá o tamanho certinho, beleza? Ela entra, é que eu fechei aqui um pouquinho a mais, mas vamos lá, ela entra assim. Então, olha, a hora que eu coloco ela aqui dentro, por mais que eu tente ajeitar aqui os cantos já não tem fibra. Então, ele não vai lá pro canto, tá? Então, ó, tá vendo? Ela acaba virando uma bolinha, ela fica bem inchada. O desenho meio que dá uma, né? Ele não fica aquela coisinha mais assim, bonitinha, espalhadinha. Não, fica uma bolinha mesmo, tá? E aí eu não gostei desse efeito. Eu achei que a almofada perdeu, assim, o que eu tava esperando dela, né? O resultado que eu tava esperando. Perdeu o formato, não gostei. E foi por isso que eu abri, né? E coloquei o enchimento de um jeito mais espalhado. Mas eu só queria trazer aqui pra vocês verem, ó. Então, se eu fechar aqui, tá vendo? Ela fica assim, ó. Fica bem grossinha, bem inchadinha, tá? E eu não gostei. E as beiradas ficam bem moles, enfim. Então, é por isso que eu vou encher direto com a fibra. Então, como eu vou encher com a fibra, eu não preciso dessa abertura aqui, assim, desse tamanho. Então, eu vou fechar mais um pouco. E aí, eu começo a inserir a fibra. Bom, pessoal, deixei uma abertura aqui. Acho que até fechei um pouco demais. Vou desmanchar aqui um pouquinho. Porque eu preciso que meu braço entre aqui. Então, eu vou puxar aqui o fio pra não escapar. E agora eu vou começar a colocar a fibra, tá? Então, já vou colocando bem lá no fundo, nos cantinhos, né? Que foi o que mais me incomodou naquela almofada pronta, aquele enchimento, né, de almofada pronto, com forro. Então, já vou aqui, ó, colocando os enchimentos lá no cantinho. Pra ela não ficar com aquela ponta vazia. Tenta espalhar bem esse enchimento, tá? Como eu sempre digo, que nem eu tô colocando desse lado aqui, então eu tenho que ir lá no fundo primeiro, ajeitar bem a fibra lá no fundo, pra depois colocar aqui, né? Então não adianta eu só ir colocando aqui e não ajeitar ela aqui embaixo, ou no caso, aqui em cima, né? Mas ajeita bem essa parte contrária ao fechamento. Coloquei a linha lá pra dentro. E aí, a quantidade de enchimento vai de você, tá? Só se você for colocar assim, como eu tô colocando sem forro, só a fibra direto, só tenta tomar cuidado, porque como eu falei, esses pontos são pontos altos, né? Eles são mais abertinhos, ó, dá pra ver aqui, né, um pouquinho. Não são os pontos baixos, bem fechadinhos que a gente usa no amigurumi. Então, também não vai estourar e encher muito de fibra e estourar os seus pontos, tá? Senão, além de ficar aparente, também corre o risco de começar a sair, né, da sua almofada. Se, sei lá, alguém enroscar um dedo aí, abrir um buraquinho na sua almofada, começa a sair esse enchimento. Então, coloca uma quantidade suficiente pra almofada ficar fofinha, mas também não precisa deixar ela
muito cheia. Até porque, se você deixar ela muito cheia, ela vai começar a virar aquela bolinha que eu falei no início do vídeo, que eu não gostei. Ó, eu já vou colocar toda a fibra, mesmo que esse canto aqui fique mais vazio, porque depois eu vou ajeitando, apertando ela, e aí esse canto aqui eu consigo ajeitar, tá? Então, já coloquei toda a fibra, tá vendo? Olha como ela fica diferente. Então, você consegue deixar ela mais amassadinha, tá? Que é o intuito, o meu, pelo menos, aqui, né? De fazer uma almofadinha mais bonitinha, mais esparramadinha e não uma bolinha, tá? Então, é assim, ó, que ela tá ficando, tá? Vou terminar de fechar aqui. Falta só esse lado. Agora ela tá mais cheinha, então tá um pouquinho mais difícil. Deixa eu ver se eu vou conseguir uma posição mais favorável aqui pra gravar essa parte. Tem coisas, gente, que é tão complicado pra gravar, vocês não têm noção. Mas vamos lá, vou tentar achar um jeito aqui que dê pra vocês verem, que fique mais fácil. Esse final aqui, na verdade, é a mesma coisa, tá, gente? Não tem segredo também, mas é porque agora ela tá cheia, então fica um pouquinho mais difícil de segurar. Se você conseguir segurar aí no seu colo, eu acho que fica mais uma posição mais tranquila. Mas aqui, como eu tô gravando, vai ser um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Eu vou tentar segurar ela em pé, talvez o vídeo fique muito perto, mas eu acho que vai ser o jeito mais fácil. Vamos ver. Ah, que difícil. Tá vendo? Eu tive que deixar ela bem murchinha aqui pra eu conseguir segurar. Mas depois a gente ajeita. Cheguei aqui na última curvinha, são os últimos pontos. Ai. Então, aqui, ó, eu tinha começado aqui, tá? Então, tem que vir até aqui. O Chico tá inquieto andando pela casa. Então, se vocês ouvirem os passinhos dele... Prontinho, cheguei... Opa, a agulha já saiu. Cheguei no último ponto aqui, tá? Ó, esse foi o primeiro, esse foi o último, tá? Então, mesma coisa. Vou cortar esse fio. Minha agulha tá caindo. Não precisa ser muito grande. A gente vai puxar aqui o fio por dentro. E agora, a gente vai fazer aqui um ponto falso, né? Um acabamento. Cadê minha agulha? Aqui. Pra finalizar essa almofada. Na verdade, não vai ser nenhum ponto falso, né? Porque aqui a gente só vai juntar a ponta dos fios, ó. Então... Ah, eu deixei a ponta do outro fio lá dentro. Peraí que eu vou puxar. Eu falei tanto, né, pra vocês deixarem aqui fora. Ah lá, consegui. Então, ó. Eu não tinha visto. Tá vendo? Essa daqui é a ponta do início do trabalho. E essa daqui é a ponta do final. Eu acho que eu nem vou precisar
Você nem vai precisar juntar nada, porque elas já estão aqui no mesmo canto, ó, tá vendo? Então, vai ser só amarrar mesmo. Então, faz o nozinho aí. Peraí, pro lado de cá. Aperta bem. Opa! Tá vendo? É isso que eu falo pra vocês, ó. É mais fácil arrebentar o fio do que o nó abrir. Mas eu vou tentar, então, colocar esse pedacinho aqui pra dentro. Então, aqui no mesmo lugar onde tá o nó. Só pra esconder. Já que ele arrebentou. Vai, linha, me ajuda. Vou sair aqui do lado de trás da almofada. Nem precisou. Já ficou lá dentro. E agora esse pedaço aqui, mesma coisa, entra ali no mesmo lugar. Puxa ali, ó, o nó pra dentro. E corta o excesso. Então, esse daqui, ó, tá vendo? Ficou murcho, que foi o lado que a gente deixou vazio, né? E agora é só a gente ajeitar, então, esse enchimento. Ai, anel. Então, puxa aí o enchimento, dá uma espalhada. Ai, que gostosinho. Tá vendo, ó? O enchimento tinha ficado assim, da outra. E por causa do TNT, ele ficou totalmente engessado, né? Ele não deixava você moldar a fibra. E aqui não, aqui você dá uma ajeitadinha assim, ó. Leva a fibra ali pro canto da almofada. E perfeito, pelo menos do jeito que eu tava esperando. Aqui ainda tá um pouquinho murcho. Vamos ver se eu consigo fazer uma arte aqui. Opa! Puxar a fibra aqui pro canto. Ah lá, tá vendo o que eu falei? Se alguém conseguir enfiar um dedo ali, pronto. A fibra já começa a sair. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado pra não colocar muito, porque os nossos pontos ficaram fechadinhos, mas se a gente esticar, tá vendo? Mas é isso. Então, ó, esse daqui vai ser o resultado da nossa almofada. Então, o lado do Stitch e o lado da Angel. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei a minha almofada. Se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode adquirir a receita em PDF dessa almofada linda, com gráfico e receita escrita lá na minha loja. Basta acessar www.homemaker.com.br. E se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas novidades. Até lá! Tchau!